E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais conhecido como CAD, que foi personagem aqui por vários meses do canal, quando existia a dúvida se existiria a fusão entre Fox Sports e ESPN, se a Fox Sports seria comandada pela Disney, tudo aquilo quem controlou, quem decidiu foi o CAD. O CAD que inicialmente tentou tentou achar um comprador para a Fox Sports no Brasil, não conseguiu, depois entendeu que não haveria monopólio de mídia esportiva caso a Disney acoplasse o Fox Sports à empresa, ou seja, permitiu que ambas se fundissem, claro, com a concessão de que a Fox Sports teria que existir da maneira como existe até janeiro de 2022. Então tudo isso foi orquestrado por esse órgão governamental que atua em vários segmentos aqui no Brasil. Não é só no segmento televisivo, não é só no segmento esportivo. Eles são um órgão que são ali importantes para em qualquer tipo de mercado definir quando há um monopólio e quando a lei, do caso a lei brasileira, deve intervir ou não para proibir esse tipo de monopólio, independentemente do serviço. Se é o mercado de chiclete, se é o mercado de camisas de futebol, se é o mercado de futebol, não interessa. O CAD está ali para isso. E dessa vez, quem é objeto de denúncia do CAD, quem é objeto de investigação do CAD, é a Rede Globo de televisão. A CNN Brasil revelou que um clube brasileiro, embora esse clube seja desconhecido porque o CAD não abriu, e aí eu já vou explicar o porquê que o CAD não abriu quem é esse clube denunciou a Rede Globo de televisão por monopólio no futebol brasileiro. É óbvio que o CAD não pode revelar quem é esse clube, porque ele sabe que dentro de um monopólio, como eles querem provar que existe, a Globo pode retaliar esse clube. Uma coisa que prova isso é o movimento do Atlético Paranaense. Todo mundo sabe, esse ano, há poucos meses atrás, foi assinada a MP 984, que foi muito ali difundida como MP do Flamengo, apresentada lá pelo presidente do Flamengo junto ao presidente da República. O Bolsonaro assinou, e que permite o quê? Que você não necessariamente precisa da anuência de dois clubes, o clube visitante e o clube mandante, para que uma partida seja transmitida por uma televisão. Você precisa apenas da anuência do time mandante. A MP diz isso. Só que o Atlético Paranaense, que é o único dos 20 clubes da Série A que não fechou pay-per-view com a Globo, tentou transmitir os seus jogos no pay-per-view próprio. Agora, ganhou na justiça, vai poder fazer isso até pelo menos a MP perder a validade no próximo dia 17 de outubro. E ela deve perder a validade porque ela não deve ser votada na Câmara, mas isso é papo para outro vídeo. A questão é, só nessa movimentação do Atlético Paranaense, que ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro transmitindo a partida de maneira paga para os seus próprios sócios ou torcedores que quiserem adquirir os jogos, a Globo retaliou. Primeiro ela entrou na justiça, tentando reaver esses direitos, ela conseguiu por um longo período, e depois o que ela fez? Ela retaliou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense desapareceu da TV aberta da Globo. O Atlético Paranaense foi o time que mais apareceu na TV aberta da Globo em 2019. Esse ano ele não apareceu em forma de retaliação, ou seja, a Globo com isso vai fazer com que o Atlético perca muito dinheiro lá na frente, porque 25% de todo o valor que é ganho com TV aberta no Brasil é por número de jogos exibidos. Portanto, ali eu critiquei a estratégia do Atlético Paranaense, não como quem diz, não, os times têm que abaixar a orelhinha pra Globo, tá tudo certo. Muita gente não entendeu a crítica. Eu critiquei um erro estratégico, porque a partir do momento que existe um monopólio claro, não dá para você individualmente bater com isso, por mais corajoso que seja. Então esse é um exemplo claro de como a Globo pode agir e pode usar o seu monopólio para retaliar os clubes. E é por isso que o CAD não revela quem é o clube que vamos supor, pediu a sua investigação, o clube que a denunciou. Então esse clube até o momento é desconhecido. E aí eu vou trazer alguns trechos aqui da matéria do Gabriel Wacker, lá no UOL, que destrincha um pouquinho para que a gente possa entender quais são os fundamentos dessa denúncia, tá? Bom, o órgão diz que há indícios de prática monopolista por diversos motivos, a matéria explica. Um exemplo usado foi a disputa que a emissora teve com a Turner e o Flamengo por conta da MP 984. Para o CAD, o fato de a Globo ter entrado com um processo contra a Turner para impedir que ela usasse a MP para transmitir jogos configura intimidação à concorrência em um mercado que já é bastante fechado e que fica ainda mais difícil de se investir com um grupo econômico representando quem tenta entrar no negócio. Outro exemplo usado foi o que aconteceu com o Flamengo.
Sem contrato em TV aberta lá para o Campeonato Carioca, o clube exibiu jogos no seu canal do YouTube, o que fez que a emissora rescindisse com o Campeonato Carioca, como também retaliação, falando que o Flamengo, embora tivesse ali a anuência da lei para transmitir a partida no YouTube, ele infringiu os direitos do time visitante, que tinha contrato com a Globo de exclusividade, que por isso a Globo via brecha para o cancelamento do Campeonato Carioca. Então o que acontece? O CAD está olhando para essas questões para dizer, olha ali, a Globo está agindo por baixo dos panos para que ninguém mais invista. Se ela proíbe que se use o MP984, nenhuma outra empresa vai querer entrar no negócio. Tanto que a própria Turner planejou ficar lá até 2024, deve sair antes disso, porque viu que o negócio é pouco lucrativo do que ela imaginava quando investiu, começou a investir lá em 2015, 2016 para ter os clubes da TV fechada. Então é um mercado muito difícil para qualquer outra empresa. E a Globo, a gente está falando de 3 mercados aqui no Brasil, né? A gente está falando de TV aberta, que ela domina completamente, TV fechada, que ela tem 12 dos 20 clubes, e TV mais do que fechada, que é o pay-per-view, que ela tem 19 dos 20 clubes. Não tem mais nenhuma outra categoria que uma empresa possa chegar e falar, bom, eu quero exibir o jogo desse time, onde eu compro? Tá tudo fechado, não tem possibilidade de entrar no negócio, entendeu? Então isso, segundo o CAD, isso, entre outras coisas, entre esses malabarismos, se configuraria monopólio, e aí as leis, a gente precisa entender o que eles aplicariam, eles teriam que aplicar leis para tentar modificar a maneira como isso é negociado aqui no Brasil. A única maneira da gente consertar isso é uma unificação, uma união dos clubes. Os clubes que defendem esse MP 984 por linhas tortas, falando que elas... inclusive o Flamengo falando que a MP é boa para unificação, a última coisa que o Flamengo quer é se unir com alguém. Ele quer que a MP passe, que ele continue negociando individualmente para ele ganhar muito mais do que os outros. É assim que funciona, pensando apenas no seu umbigo. E muitos clubes também, os principais clubes do Brasil, não pensam nisso e costumam inclusive dissuadir clubes como, por exemplo, o presidente do Bahia, que acha, é um cara muito, na minha visão, muito bem intencionado, mas muito ingênuo de achar que naturalmente os clubes vão se unir para, a partir do momento que a MP, se ela passar no Congresso, para que eles ganhem mais dinheiro. Acho isso muito difícil de acontecer, acho até uma ingenuidade do presidente do Bahia. A única maneira, todas as ligas do mundo só se uniram com força da lei. O Campeonato Espanhol foi assim, a gente explicou no nosso doc aqui a respeito da MP. No Campeonato Espanhol, o que aconteceu? 2 clubes ameaçaram deixar o Campeonato Espanhol e aí ganharam a anuência de vários outros times, Sevilha e Espanhol, entraram e falaram, bom, se Barcelona e Real Madrid não aceitar se unir para receber direito de TV mais equilibrado, a gente vai fazer o Campeonato Espanhol desaparecer, vai acabar e eles não vão ter competição nacional para competir e com isso eles não vão poder se classificar para a Champions League. E aí eles foram obrigados, entrou o Estado e obrigou que eles negociassem coletivamente. Se não existir leis no Brasil que obriguem a negociação coletiva, isso não vai mudar. Foi assim na Espanha, foi assim, por exemplo, na Itália, depois daquele escândalo de compra de resultados da Juventus que rebaixou o time para a segunda divisão, quem não se lembra. Em 2008 teve toda lá uma lei entrando, obrigando também os clubes italianos a negociarem coletivamente os direitos de TV. Então esse tipo de coisa é balela, o governo precisa intervir. E mais antes do governo intervir, é preciso a criação de uma liga. Isso nunca foi pensado por parte dos clubes. E sem a criação de uma liga que produza o seu próprio conteúdo, entregando a produção de conteúdo para quem? Quem produz os conteúdos? Quando você assiste um jogo na sua casa, é quem tem os direitos de transmissão. Ou seja, se é um jogo da TNT, um jogo exclusivo de TV fechada, é a própria Turner que está exibindo aquele jogo. O cameraman é da Turner, todas as câmeras no jogo são da Turner, tudo, a produção toda é da Turner, assim como um jogo na TV aberta, no Sport TV ou no Premiere, 100% de produção da Globo. Isso está errado. Em todas as ligas do mundo, quando a Globo compra, como ela comprou agora a Série A Team, quem produz, ela não vai lá com a câmera dela transmitir a Série A Team, não. Ela pega uma imagem pronta produzida pela própria liga. E o futebol brasileiro precisa começar a produzir o seu próprio conteúdo, porque a partir do momento que ele produz o seu próprio conteúdo, ele tira o pay-per-view das mãos da Globo. O pay-per-view vira dele. É que nem uma NBA TV, quem conhece sabe, você assina lá uma NBA TV, você pode assinar tanto o jogo do seu time, do primeiro ao último, sem precisar assinar o campeonato inteiro se você quiser, ou a liga inteira se você gosta e quer assistir o maior número de jogos possíveis. Mas quem está ganhando com isso não é a ESPN que tem um pacote da NBA, não é a TNT que tem um pacote da NBA nos Estados Unidos, mas é a própria liga.
A liga tem o seu próprio pay-per-view. E se nossa liga tivesse o nosso próprio pay-per-view aqui, quem quer ganhar com isso diretamente? Seriam exatamente os clubes que arrecadariam muito mais do que arrecadam hoje e seriam muito mais igualitários. É o que acontece em todo lugar do mundo. O CAD precisa olhar para isso, precisa investigar isso, precisa intervir, aplicar as leis que foram cabíveis, mas isso precisa passar primeiro pela criação de uma liga, segundo pela produção do próprio conteúdo do futebol brasileiro por essa liga, e terceiro por uma lei que obrigue que os clubes negociem esses direitos de transmissão coletivamente. Isso não quer dizer que o Flamengo vai ganhar a mesma coisa que o Fortaleza. Quem pensa isso está completamente louco. Isso não acontece em nenhuma liga do mundo. A Juventus não ganha a mesma coisa que o Sassuolo. Só que a diferença entre que a Juventus ganha e o Sassuolo ganha só pode ser no máximo 3 vezes mais, o que dá um equilíbrio maior no campeonato. Aqui no Brasil, se você for pegar o que o Flamengo ganha e o que o Fortaleza ganha, dá muito mais do que isso. Dá 10 vezes mais e desequilibra o campeonato. Desequilibra demais na hora dos clubes poderem contratar, na hora dos clubes poderem se manter saudáveis. E com um campeonato desequilibrado, ele não atrai a atenção de ninguém. É um campeonato fraco tecnicamente, que a gente reclama do nível recorrentemente, que lá fora ninguém se interessa por assistir, que cada vez menos a gente tem a chance aqui de manter os nossos principais jogadores em campo. Tudo isso porque é muito mal vendido, é muito mal explorado. E não passa só pela Globo, que precisa ser investigada sim por monopólio, mas passa pela maneira como os clubes aceitam vender. E principalmente pelos clubes que quebraram o Clube dos 13 lá atrás, que um dos planos do Clube dos 13 era esse, produzir o seu próprio conteúdo. André Sanches não permitiu isso na época. Então, também não pode vir pagando de um cara muito legal hoje em dia não, que isso é tudo conversa. Não dá para ter hipocrisia nesse sentido. Então, é isso. Passa, claro, repito, para essa quebra de monopólio, que a gente precisa saber como vai se dar, se vai se dar, isso aqui não vai acabar em pizza, mas também passa por uma reeducação total e uma união dos clubes fora de campo. Eu espero que isso vá acontecer? Sinceramente, não. Acho que daqui 10 anos eu vou estar fazendo um vídeo, se o Futeboteca existir até lá, tomara que sim, reclamando disso, dizendo que vai ser muito difícil haver uma união aqui no Brasil. Porque assim, o futebol aqui no Brasil, em qualquer país, é reflexo dessa sociedade. E a gente tem uma sociedade desigual e um governo que não busca em momento nenhum quebrar essas desigualdades, diminuir essas desigualdades em todos os sentidos. Por que no futebol seria diferente? Por que eles buscariam a igualdade no futebol e não entregar para as principais forças o maior montante de grana, sendo que o Brasil em si tem como característica ser um dos países mais desiguais do mundo? Talvez seja muita utopia. Então, enfim, eu espero que não acabe em pizza, eu espero que o CAD faça um excelente trabalho e eu espero que isso traga frutos. Agora, quais serão esses frutos? Vamos ter que esperar. Obrigado se você conseguiu ver esse vídeo até o final. Espero que eu não tenha complicado demais a linguagem para que todo mundo possa entender. Comente aí o que você achou. Se não conhecia o canal, se inscreva, não custa nada, ativa o sininho para não perder os vídeos que a gente posta aqui. Deixa o like, acho que eu já falei. Compartilha com seus amigos e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.